Capítulo 86, Rasgando Máscaras, o que mais podemos fazer quando a noite é longa? A lâmina negra mergulhou no corpo de Yumingkong. Sopro. O respingo de sangue turvou a visão de Gu Shangji, e o vestido de noiva de Yumingkong parecia ainda mais carmesim e deslumbrante para ele. Ele observou uma fonte de sangue espirrar nele enquanto o tingia com o sangue dela. Ao mesmo tempo, ele assistiu aos momentos finais de choque, perplexidade, descrença e tristeza de Yumingkong. Agora, ele era como um estranho assistindo seu corpo cometer assassinato, mas não importa o quanto ele tentasse, ele não poderia evitar que tivesse sucesso. Logo, a visão do futuro desapareceu. Gu Shangji ficou em silêncio por um momento e então suspirou suavemente. Não é de se admirar que Yumingkong não aguentou mais depois de ouvir essas palavras. Se alguém dissesse tais palavras a ele depois de fazer algo assim, ele também se sentiria completamente humilhado. Na noite de seu casamento, ela foi morta pelo homem que ela mais amava, e então se viu no passado. Gu Shangji não era estranho a esse tropo, mas aconteceu com sua noiva, e lidar com ela seria um tanto difícil. Difícil? Isto é certamente o que Yumingkong experimentou antes de seu renascimento. Na noite de seu casamento, ela foi morta por minhas mãos, mas de jeito nenhum eu faria algo tão insano. Eu não teria que ser um idiota para fazer algo com uma esposa tão perfeita que me ama mais do que a si mesma. Pela experiência de Yumingkong, está claro que minha mente estava completamente dominada pela natureza demoníaca do Devil Heart. Então, isso significa que eu não tinha o sistema ou minhas memórias de minha vida anterior naquela linha do tempo. Não demorou muito para Gu Shangji pensar nisso. Um vento frio soprou no pico da montanha, e então ele se transformou em um brilho divino e saiu de cena. Agora que ele entendia os detalhes da situação dela, ele poderia tentar algumas soluções para resolver esse problema. Falando nisso, essa natureza demoníaca com certeza está tentando me ferrar. Quantas vezes isso mexeu com a minha vida agora? Mas, novamente, é algo inevitável, e também posso jogar toda a culpa do meu passado no coração do diabo. É só que Yumingkong já experimentou minha crueldade uma vez, então não há como ela acreditar em mim facilmente desta vez. Afinal, não tenho ideia de que tipo de tratamento ela recebia de mim em dias normais, nem o quanto ela sabia. Gu Shangji voltou ao salão principal enquanto pensava em contramedidas no caminho. Claro, ele não inventou muito. Afinal, era fato que Yumingkong o amava profundamente antes, mas esse não era mais o caso. Uma vez que uma mulher desenvolvesse ódio por um homem, ela quase enlouqueceria. Seu ódio estaria arraigado em seus ossos e ela não estaria disposta a aceitar a razão. Ainda pior. Yumingkong havia regredido do futuro, então ela tinha muito conhecimento sobre oportunidades e eventos que aconteceriam no futuro. Ela poderia aproveitar esse conhecimento para obter todas as boas oportunidades, e não seria fácil lidar com ela. Sem mencionar que ela deve ter uma compreensão profunda de seu caráter e natureza. Gu Shangji estimou em seu coração que sua maior vantagem agora era o sistema, e o fato de que ele era uma anomalia abandonada pelo mundo. Já que ele era o responsável pelo corpo agora, o coração do diabo não podia mais corroer sua natureza e raciocínio. Muitas de suas preocupações seriam resolvidas se Yumingkong ainda tivesse algum sentimento de amor por ele. Nesse momento,
Ele não apenas receberá grandes recompensas do sistema, mas também terá uma esposa regressora. Era lucro em cima de lucro. Mas também havia uma chance de que o Ming Kong estivesse determinado a matá-lo nesta vida. E o Ming Kong não sabia que o eu que a matou é completamente diferente do eu agora, então ela deve pensar que tudo o que eu fiz foi para enganá-la. Ela é vigilante. Por outro lado, a razão pela qual ela continua fingindo ser a mesma de antes na minha frente é provavelmente o meu comportamento atual. Como ela me viu agindo diferente de antes, ela deve pensar que eu também regredi como ela, e agora ela está preocupada que eu possa descobrir que ela também é um regresse. É que ela não suportou as palavras que eu disse no final, então ela não pôde deixar de fugir, mesmo que isso significasse se expor. Gu Shangji logo descobriu os prós e contras do assunto. A parte mais difícil para ele agora era que o Ming Kong não confiaria facilmente em suas palavras e ações. Não importa como ele explicasse, mesmo que ele dissesse que quem a matou era alguém completamente diferente, ou que ele fez isso porque sua mente estava dominada pelo coração do diabo, ela não acreditaria nele. Pelo contrário, quanto mais ele explicasse, mais profundas seriam suas suspeitas, e ela sentiria que ele ainda estava tentando enganá-la. Em vez de ajudar, suas ações só resultariam em perdas para ele. É por isso que Gu Shangji sentiu que não havia necessidade de explicar nada. A melhor saída agora era fingir que não sabia que ela era uma regressora. Quanto a como ele lidaria com ela, ele já tinha um plano claro em mente e só precisava agir de acordo. No salão principal, Gu Lintian era todo sorrisos enquanto discutia algum assunto de grande alegria com o imperador Yu. Mas naquele momento, ele viu Yu Ming Kong entrar no salão com os olhos vermelhos e não pôde deixar de franzir a testa. Ele se perguntou o que a fez chorar. Com um pouco de raiva no rosto, ele perguntou a ela, Ming Kong, o que aconteceu? Aquele pirralho, Shangji, intimidou você de novo. Conte ao seu tio o que aconteceu, e o tio o ajudará a lhe ensinar uma lição em seu nome. Ele estava bem ciente do fato de que Gu Shangji sempre tratou Yu Ming Kong com indiferença e desdém, e era normal para ele intimidar Yu Ming Kong. Quando se tratava de Yu Ming Kong, sua futura nora, tanto ele quanto a mãe de Gu Shangji estavam muito satisfeitos com ela e obviamente não podiam assistir seu maldito filho intimidá-la. O que mais? Gu Shangji já havia dito que suas ações passadas foram todas culpa da natureza demoníaca de seu Devil Heart, e que ele já havia resolvido esse problema, e isso não lhe causaria mais problemas. Então, por que ele fez isso agora? Ming Kong, o que aconteceu? O imperador Yu também perguntou quando percebeu que a expressão de sua filha não era tão boa assim. Ao longo do último meio ano, o desempenho e as ações de Yu Ming Kong lhe trouxeram grande alívio e satisfação, então ele estava mais preocupado com ela do que nunca. A expressão de Yu Ming Kong logo voltou ao normal, e ela balançou a cabeça e disse com um sorriso brilhante no rosto, tio, pai, você está muito preocupado com nada. Shangji não me intimidou, é só que eu estava pensando sobre alguns assuntos do passado e me senti triste com eles. Tio, lamento mostrar-lhe uma cena tão embaraçosa. Shangji, aquele pirralho, é demais. Ming Kong, você não deve protegê-lo o tempo todo, ou ele vai te intimidar ainda mais depois que você se casar com ele no futuro. Gu Lintian não pôde deixar de suspirar ao ouvir a resposta dela, e odiou Gu Shangji por suas malditas ações.
onde eles poderiam encontrar uma nora tão virtuosa e gentil quanto Ilmingkong. O que mais? Ela usou um punho de ferro ao lidar com os assuntos, e a dinastia imortal suprema também cairia em suas mãos no futuro. Ela seria uma imperatriz incomparável naquela época. Havia inúmeras filhas do céu favorecidas no reino superior, mas quem entre elas poderia se comparar a Ilmingkong? Mas aquele pirralho, Gu Shangji, em vez de acariciá-la, ele a fazia chorar e a intimidava o tempo todo. Ele merecia uma surra. Embora Gu Lintian deixasse Gu Shangji fazer qualquer coisa em dias normais, agora, ele não podia deixar de sentir raiva dele em seu coração. O que aquele pirralho faria depois que eles se casassem? Ilmingkong respondeu às suas palavras com um sorriso e então balançou a cabeça sem dizer nada. Seu maior segredo já havia sido revelado antes de Gu Shangji, então ela temia que de agora em diante, Gu Shangji não fosse capaz de tolerar sua existência. Ele nunca permitiria que alguém que conhecesse tantos de seus segredos sobrevivesse neste mundo, mesmo que a outra parte fosse sua noiva. Então você estava aqui, Mingkong, como você está se sentindo agora? Naquele momento, a voz de Gu Shangji soou do lado de fora do portão do salão principal, com a quantidade certa de preocupação em suas palavras. O corpo de Ilmingkong enrijeceu assim que ela ouviu a voz dele, e era como se ela estivesse prestes a ficar cara a cara com seu maior inimigo. Mas logo seus nervos relaxarão. Afinal, ela e o pai de Gu Shangji estavam presentes aqui, então ele não ousaria matá-la mesmo que quisesse. Change, o que está acontecendo? Como você ousa intimidar Mingkong novamente? Como você pôde fazê-la chorar? Gu Lintian imediatamente começou a repreender Gu Shangji. Ele estava preparado para lhe dar uma surra se o filho não lhe desse uma boa explicação hoje. Gu Shangji agiu como se estivesse surpreso com suas palavras, e então não pôde deixar de sorrir quando disse: Pai, do que você está falando? Como eu poderia intimidar Mingkong? Ela é minha futura esposa, e eu nem consigo amá-la o suficiente, então onde eu encontraria tempo para intimidá-la? Com isso dito, ele caminhou para o lado de Ilmingkong e pegou a mão dela como se fosse natural. Ilmingkong tinha dedos finos e delicados, tão finos quanto o jade imortal mais impecável. Ilmingkong, por outro lado, ficou em seu lugar com um corpo rígido. Ela não conseguia compreender as ações de Gu Shangji. Ele estava tentando enganar seus pais, fazendo parecer que ele tinha um profundo afeto por ela em seu coração. No entanto, ela logo percebeu que esta era a primeira vez que Gu Shangji segurava sua mão em suas duas vidas, então ela não pôde deixar de sentir sua cabeça zumbir. É melhor que seja assim. Gu Lintian desistiu do assunto com um bufo frio depois de ver a cena na frente dele. Mingkong, você se sente bem agora? Por que você estava chorando? O que aconteceu com você tão de repente? Gu Shangji olhou para a figura um tanto rígida de Ilmingkong e agiu como se não soubesse o que causou seu estado atual e perguntou com um tom gentil e afetuoso. Seu rosto parecia ainda mais bonito e gracioso enquanto ele falava em um sussurro. Estou bem, Shangji, não precisa se preocupar. Ilmingkong ficou surpresa com as palavras carinhosas de Gu Shangji, mas ela imediatamente mostrou um sorriso adorável e natural em seu rosto. Pelo menos, estranhos não seriam capazes de ver nada em comum entre eles.
Ela queria ver que tipo de remédio Gu Shangji estava tentando vender desta vez. Não importa o que aconteça, ele não seria capaz de enganá-la. É que suas ações e expressões eram completamente novas para ela. Em sua vida passada, ele sempre a tratou com indiferença, então ela nunca teve a chance de vê-lo mostrar tal gentileza. Quão bom seria se ele realmente quisesse dizer isso e não estivesse fingindo. Ela não pôde deixar de rir de seus próprios pensamentos e logo se tornou indiferente. Já que o imperador da Suprema Dinastia Imortal veio visitá-los, a família Gu obviamente não poderia prescindir de um banquete. Gu Shangji e o Ming Kong sentaram-se lado a lado e pareciam ser um par de imortais celestiais feitos um para o outro. Os da geração mais jovem não podiam deixar de invejá-los. Ao mesmo tempo, eles secretamente amaldiçoaram Gu Shangji como um bastardo que não era digno de Ming Kong. Claro, eles ainda se lembravam do poder incomparável de Gu Shangji, então eles obviamente não tiveram coragem de dizer algo assim na cara dele. No máximo, eles o amaldiçoaram em seus corações. Afinal, mesmo com todos eles combinados, eles foram pisoteados no chão como trapos inúteis. Ming Kong bebeu muito álcool e parecia embriagada, então ela decidiu se levantar para ir até a residência arranjada para ela pela família Gu. Mas naquele momento, Gu Shangji segurou a mão dela e disse com um sorriso: Ming Kong, onde você está indo? O luar está lindo esta noite, então acho que você deveria apreciá-lo comigo por um tempo. O corpo de Ming Kong enrijeceu mais uma vez. Haha, parece que o jovem não pode mais esperar. O imperador e o Gu Lintian e os outros não puderam deixar de rir com expressões um tanto ambíguas quando viram a cena diante deles, e então todos decidiram deixar os arredores. Embora as ações de Gu Shangji parecessem um pouco exageradas, eles podiam entendê-lo. Afinal, ele era jovem e também bebia alguns copos. Os arredores se acalmaram rapidamente. Apenas Gu Shangji e o Ming Kong foram deixados em cena agora. Ming Kong, a noite é longa, então por que você não me acompanha e bebe mais alguns copos? Gu Shangji disse com um tom embriagado. Uma expressão profunda e indiferente apareceu no rosto de Ming Kong, e seu lindo e gentil sorriso de antes desapareceu. Ela finalmente trouxe à tona sua majestosa aura de imperatriz e disse com desdém: Gu Shangji, todos já foram embora, então você não precisa mais fingir. Eu não entendo por que você mudou tanto. Será que você sempre fingiu ser gentil e obediente? Eu nunca percebi que você tinha tais meios. Gu Shangji imediatamente a interrompeu com seu próprio contra-ataque. Ao mesmo tempo, ele fingiu não ouvir as palavras dela e ficou sentado com uma bebida ainda nas mãos e uma expressão indisposta. Ming Kong ficou imediatamente surpreso com suas palavras e não entendeu o que Gu Shangji quis dizer. Ela tinha mudado tanto. Ele estava falando sobre o que ela fez nos últimos 6 meses. Parecia que Gu Shangji não sabia sobre sua regressão. Então, tudo o que ele fez hoje foi descobrir o motivo por trás de sua mudança repentina. Ming Kong não pôde deixar de dar um suspiro de alívio ao perceber isso. Descobriu-se que Gu Shangji não era um regresse como ela, ao contrário de seus pensamentos anteriores. Caso contrário, ele nunca revelaria nada sobre sua regressão e faria essa pergunta a ela neste momento. Naquele momento, a expressão de Ming Kong mudou e ela sentiu uma forte força de opressão descer sobre ela do vazio. Gu Shangji atacou.
zumbido. Ela rapidamente reagiu e contra-atacou com um ataque próprio. Ela fez alguns selos com a mão e uma luz brilhante apareceu ao redor de sua figura. Ao mesmo tempo, uma runa se condensou em sua palma e tomou a forma de um poderoso crescente que disparou em direção ao ataque. Ela passou os últimos 6 meses procurando por todos os tipos de encontros fortuitos, então seu cultivo já havia atingido o auge do reino do Lorde Outorgado. Ela poderia até mesmo invadir o reino do Rei Outorgado a qualquer momento, já que ela já tinha um pé em suas portas. Mas o que a surpreendeu foi o fato de que o cultivo de Gu Shangji era ainda mais poderoso do que o dela. Ela claramente lembrou que em sua vida anterior, Gu Shangji estava apenas no estágio inicial do Outorge do Lord Elan nessa época. Ela não entrou em pânico, no entanto. Ela conhecia muitos dos meios de Gu Shangji e estava em guarda, então ele não seria capaz de derrubá-la. Pináculo do Reino do Lorde Outorgado. Ming Kong, você parece estar se escondendo muito do seu marido, hein? A cena à sua frente surpreendeu Gu Shangji por um momento, mas então ele ergueu a palma da mão e terríveis runas douradas se transformaram em enormes montanhas e mares que bloquearam o crescente lançado a ele por Ilmin Kong. Ao mesmo tempo, ele estendeu a mão e fechou a palma da mão, usando seu Void Talent ao mesmo tempo. O vazio à sua frente zumbia, e ele podia controlá-lo como quisesse. Ah! Gu Shangji, o que você está fazendo? Solte-me! Ilmin Kong exclamou no momento seguinte. Ela sentiu algo apertar seu corpo enquanto o vazio ao seu redor congelava. No momento seguinte, ela se encontrou nos braços de Gu Shangji. A expressão gentil que ele mostrava antes havia desaparecido, e o que a substituiu foi a indiferença com a qual ela estava familiarizada, com um pouco de brincadeira aparecendo em seus olhos. Não? O coração de Ilmin Kong estremeceu. Ela nunca pensou que Gu Shangji pudesse controlar o vazio, isso era algo completamente fora de suas expectativas. Logo, uma figura dourada nas profundezas de seu mar da consciência brilhou com uma luz brilhante. Cantos do Dale soaram nos arredores, e era como se a figura quisesse matar Gu Shangji. No entanto, Gu Shangji parecia estar preparado há muito tempo para isso, e um brilho próprio explodiu de seu mar da consciência. Os olhos do Deus inato mostraram indiferença quando o Ti diabólico envolveu seu corpo e bloqueou diretamente o efeito da técnica Dale de Ilmin Kong. A expressão de Ilmin Kong tornou-se solene. Os métodos que Gu Shangji usava agora estavam muito além de suas expectativas, e ela nunca o tinha visto usar tais meios em sua vida anterior. Isso a fez se perguntar se o Gu Shangji na frente dela era a mesma pessoa que o Gu Shangji em sua vida anterior. Ou será que algo mudou? Ming Kong, você ainda não vai confessar a verdade diante de seu marido? Gu Shangji perguntou com uma expressão intrigada e não fez mais nenhum movimento. Ilmin Kong, por outro lado, estava confuso e não conseguia entender por que Gu Shangji parou de repente. Em sua impressão, Gu Shangji não pararia por nada até atingir seu objetivo. Será que ele realmente só queria saber por que ela havia mudado tanto no último meio ano ou algo assim? Ilmin Kong deu um suspiro de alívio ao pensar nisso. Com isso, ela disse francamente, já que esse é o caso, não vou mais esconder isso de você, Shangji. O eu que você via antes era uma fachada feita para te agradar, mas eu não quero mais fazer isso. Pessoas como você são insensíveis e nunca serão movidas por ninguém,
então por que devo continuar me envergonhando? Suas palavras eram a verdade misturada com algumas mentiras, e ela poderia facilmente esconder o fato de sua regressão com isso. Gu Shangji queria elogiá-la por sua engenhosidade, mas não mostrou nenhuma mudança em sua expressão. Oh! Como você sabe que não serei movido por ninguém? Ele perguntou em troca. Ilming Kong lutou em seus braços, mas percebeu que não poderia escapar, então desistiu de se mover. Ela nem queria abrir a boca com a pergunta de Gu Shangji. Ela provou essas palavras em sua vida passada, então como ela poderia não saber que ele não será movido por ninguém? Ainda assim, Ilming Qin se sentiu aliviado depois de confirmar que Gu Shangji não havia regredido com ela. Este Gu Shangji era o Gu Shangji com o qual ela estava familiarizada. Aquela aparência gentil e aquela fala anterior não passavam de uma fachada que ele usava para tirar a verdade da boca dela. Felizmente, ela era habilidosa o suficiente e poderia enganá-lo com sua declaração. Com isso, ela conseguiu manter seu segredo sobre a regressão para si mesma. Então é assim que você pensou em seu marido todo esse tempo. O fato de você estar fingindo todos esses anos com certeza faz meu coração doer um pouco. Gu Shangji disse com um sorriso triste. Gu Shangji, você não sabe bem que tipo de personalidade você tem. Ilming Kong disse com um bufo frio. De qualquer forma, ela já havia rasgado toda a cara com Gu Shangji, então ela não se importava mais com os assuntos. No momento, eles estavam na família Gu, então ela não acreditava que Gu Shangji ousasse fazer algo muito drástico com ela. Gu Shangji não respondeu às palavras dela e a trouxe para seu palácio. No caminho, muitas pessoas da família os viram assim, e não puderam deixar de mostrar sorrisos conhecedores. Gu Shangji, o que você está fazendo? Ilming Kong ficou atordoada e sentiu sua cabeça zumbir em confusão. O que mais posso fazer quando a noite é tão longa? Gu Shangji respondeu com um sorriso sombrio e misterioso.